Olá a todos! Hoje vamos continuar nossa discussão sobre a música e a identidade brasileira, falando sobre Adoniran Barbosa, ou João Rubinato, seu nome de batismo. Para entender Adoniran, eu convido vocês a retornarmos a um autor muito importante, a um grande pensador brasileiro que foi Oliveira Viana. Oliveira Viana, ele, no seu livro clássico Populações Meridionais do Brasil, ele argumentou que o eixo, a base de sustentação do Brasil, aquele elemento que está por trás das grandes transformações políticas do Brasil no século XIX, e eu tenho a impressão que no século XX também, são as populações do interior do Rio, estado do Rio, São Paulo e Minas. Essas populações que Oliveira Viana denominou de matutos, né, têm um espírito próprio, uma identidade própria, porque são oriundas da associação, da interação cultural e genética entre brancos portugueses, índios e africanos. Essas populações, elas são, na opinião de Oliveira Viana, elas têm uma característica. Elas são conservadoras, elas têm horror ao derramamento de sangue por política, mas principalmente elas são prudentes. A prudência é uma característica, né, dessas pessoas, e ele dá uma grande importância ao interior de São Paulo, né, às populações paulistas nessa história. Tanto é verdade que Dom Pedro, quando foi proclamar a independência do Brasil, ele o fez em São Paulo. Então, São Paulo é realmente um lugar, ele está na frente das grandes questões e na forma de conduzir a política brasileira. E nós encontramos, na opinião de Oliveira Viana, pessoas assim também no interior do estado do Rio e em Minas, né, onde a prudência, o conservadorismo, uma cautela muito grande em questões políticas, né, se sobressai, e, na opinião dele, foi essa a população responsável pela forma como se deu a independência do Brasil. Quer dizer, eles queriam, sempre quiseram a independência, mas essa independência foi feita de forma cautelosa. Esperou-se o momento. Ela veio de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, da forma como tinha que ser, na opinião dos matutos. Então, essa população está por trás da ascensão de Dom Pedro II ao poder, e no seu silêncio, diríamos nós, diante da queda de Dom Pedro II, está a aprovação do regime militar estabelecido em 1889 por questões que estudaremos em outro momento. Mas essas populações, então, elas aparentam uma fragilidade política grande, porque elas não têm propriamente opinião, elas têm sentimentos e sentimentos de cautela. Mas o caso de Adoniran, entrando aqui, né, no João Rubinato, o caso de Adoniran Barbosa, mostra o extraordinário poder cultural dessas populações. Aquilo não é uma coisa qualquer, né? Essa essência das populações do Centro-Sul, que é tão significativa na construção do Brasil, essa essência é tão poderosa que é capaz de pegar um filho de italianos, como é o caso de Adoniran Barbosa, e envolvê-lo totalmente nas suas matrizes culturais, nas suas matrizes comportamentais. Então, Adoniran Barbosa, que é um músico notável nesse sentido, nascido no Brasil, filho de italianos, esses italianos que foram para São Paulo e para trabalhar nas fazendas de café e que depois migraram para as cidades, esses italianos foram, então, absolutamente absorvidos pela essa cultura matuta. E Adoniran é um caso típico disso. A sua música, ela expressa de uma forma assim, muito orgulhosa
aquilo que no século XIX era visto por políticos, principalmente baianos e do Nordeste, como um traço negativo da população paulista. Em 1823, nas reuniões da Constituinte, quando estava se discutindo a, a fundação de universidades, um deputado na Bahia falou assim que achava que a universidade tinha que ser no Rio de Janeiro. Ele falou assim, porque não poderia ser em São Paulo, porque, dizia ele, em São Paulo fala-se um dialeto, sequer português, isso em 1823, é um dialeto. E, de fato, não só em São Paulo, mas também no interior de Minas e no interior do estado do Rio, existe muito forte um falar, que já foi chamado de falar caipira, com suas variáveis, que nele está muito presente determinadas marcas da história cultural dessas populações, principalmente, há muito tempo se fala disso, principalmente a presença de elementos estruturais da língua geral, da antiga língua falada pelos tupi-guaranis, e que era uma língua que os jesuítas estimulavam que fosse falada entre diferentes povos indígenas por essa região toda. A insistência nos gerúndios, a dificuldade de flexionar os plurais, né? Esses elementos são elementos, então, que fazem parte do falar paulista. E Adoniran, que era filho de italianos, foi de tal forma absorvido por essa cultura que transformou esse falar em motivo de orgulho, em motivo de identidade. Por isso, Adoniran ele expressa, né, duas coisas: o enorme poder dessa cultura, o enorme poder desse Brasil, que é um Brasil real, que é o Brasil do Centro-Sul. E observe que, ao longo do século XX, essas populações todas emigraram para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, mas os elementos da sua cultura continuaram vivos, né? E nós podemos, numa próxima oportunidade, falar sobre a presença disso na política e na cultura do século XX, a presença dessa prudência e desse conservadorismo. Mas no caso específico, ele não apenas ele incorpora esse falar, toda essa história dessas populações diante do qual ele vindo da Europa, se curva de maneira respeitosa, porque é muito respeito que a Adoniran tem por essa cultura, e é claro que a gente observa bem que São Paulo tem essa capacidade de incorporar coisas, né, e falares, formas do falar italiano são perceptíveis no falar paulista hoje em dia, mas submetidos a essa lógica primeira. Mas a Adoniran tem uma coisa mais importante, né, que ele traduz nas músicas dele, que é uma coisa muito profunda dessa cultura matuta, nos dizeres de Oliveira Viana, que a gente falou da prudência, falou do conservadorismo, mas é também uma percepção muito aguda de que a realidade se sobrepõe a qualquer pensamento que você deva ter sobre as coisas, de que o importante é considerar o que é real, que o importante é o prático, de que deve-se aceitar a realidade para poder agir politicamente. E essa percepção está de uma maneira muito extraordinária expressa em Saudosa Maloca. Então observemos que Saudosa Maloca não só no seu linguajar expressa essa forma de se expressar, né, paulista, e eu diria do brasileiro do Centro-Sul, de uma forma geral, mas também uma atitude filosófica diante da existência. Então observemos. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui, onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos a nossa maloca. Mas um dia, nem quero lembrar, veio os homens, com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Ele descreveu uma situação, eles moravam num palacete abandonado, e depois o dono manda derrubar. Há uma realidade, um fato, né, um fato que tem a ver com o exercício do poder, com as estruturas de poder. E aí acontece isso, que essa música canta de forma
muito magistral. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens está com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. Então você vê, está aí muito claro a ideia de que a realidade ela tem que ser aceita. O poder tem uma certa realidade que não adianta você gritar. Ele está com a razão, mesmo porque, diz assim, nós podemos arranjar outro lugar. Quer dizer, não adianta lutar por uma coisa que não é nossa, é dele. Vamos continuar a nossa vida encontrando outra porta. Uma porta se fecha, outra se abre. Isso é uma sabedoria sobre a natureza da vida, né? Que é uma sabedoria importante, porque o desejo de que a realidade corresponda àquilo que nós queremos gera sempre sofrimento. E é sobre isso que a sabedoria matuta fala, né? Administrar o desejo, controlar o desejo, adequá-lo à realidade, é prova de maturidade. Maturidade espiritual. E aí é interessante, ele fala o seguinte: e para esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Olha só que interessante. Você tem aqui, ao mesmo tempo, uma aceitação da realidade e um elevo, uma celebração, um elogio da saudade. A saudade é a experiência espiritual que permite a aceitação dessa realidade e que torna a realidade deles não terem aquele lugar e não poderem ter ou não terem o direito de ter. É a saudade que torna aquela experiência compensadora. A saudade aí não é nostalgia apenas. A saudade é um sentimento que na lembrança vivifica a pessoa, torna o ser humano melhor, torna o ser humano maior porque o liga a valores. No caso, aos bons momentos que eles passaram juntos, a amizade. Esse é o valor importante, né? E se você lembra da amizade, e se você lembra dos valores, a realidade, seja ela qual for, ela é suportável, ela é administrável, porque o que importa é o espírito, o que importa é aquilo que nós temos na lembrança e que nos une a coisas maiores. Isso é fascinante porque Olavo Bilac falava que o Brasil era fruto de 3 saudades. A saudade do português, a saudade do africano, a saudade do índio. E a gente acrescenta aqui que o gancho, o eixo se fecha na saudade do italiano também. Quer dizer, o Brasil é a terra da saudade. Por trás de toda essa reflexão muito sábia, caipira, que o Adoniran Barbosa nos propõe aqui, ele também une a sua história, a história da sua família, a essa história geral do Brasil. O que torna o Brasil um país extraordinário, nos diz Adoniran, é que aqui a saudade, e vocês sabem, a saudade é uma palavra que só existe no português. A saudade, ela estrutura a nossa consciência. E ela nos permite reencontrar naquilo que está perdido os valores necessários para continuarmos a viver com dignidade, profundidade e espírito.